Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores, queria saudar o ex-prefeito, meu amigo Duquinho, vice-prefeito, nossa amiga Érica, saudar todos os presentes, saudar minha amiga, presidente do Sindicato Iara, minha amiga Nádia, Léo, Edneide, mandar um abraço para a Eliane lá na Lagartixa, senão a intriga está feita, mas já saudá-los e parabenizar pela realização do festival. Não pude estar presente, mas pude acompanhar o sucesso que foi o evento de vocês, que reúne a juventude, que oportuniza e que se confraternizam. Senhor presidente, senhores ouvintes, eu queria iniciar dizendo a vocês o quanto Deus é bom. Eu venho acometido de uma série de problemas de caráter de saúde e especulações, informações às vezes distorcidas, deixam a gente triste. E eu quero dizer a todos, tá certo, de que continuo fortalecido na fé e, acima de tudo, muito confiante no poder de Deus. O de Deus que, às vezes, a gente só busca nas horas que mais precisamos. E, graças a Deus, eu tenho uma formação religiosa, uma família belíssima. A gente vem sempre ao longo da vida. Então, fui acometido, né, de um câncer na próstata. Fiz um procedimento no dia 4 de agosto. Voltei a semana passada para tirar a sonda e passar pela revisão, inclusive receber o exame patológico. Estou voltando amanhã, onde vou passar no serviço de radiologia para ver o tratamento. Mas eu quero dizer a vocês que desde o primeiro momento, quando o meu genro, que é médico, recebi o exame e que dava maligno o caroço na minha próstata, nunca me preocupei com o dia da manhã. E nunca tive medo, Deus sabe o meu coração, do que eu estou dizendo, de nada. Entreguei a Ele e pasmem vocês, aqueles que não acreditam. Tenho estado numa paz espiritual que tenho surpreendido a todos, não a mim, porque a Ele eu tenho me curvado sempre. Então eu quero agradecer as inúmeras demonstrações que tenho recebido. Quando fui passar no Hemop, nós fizemos uma campanha de sangue. Ao chegar no Hemop, todo mundo, quando me viu, surpreso com a quantidade de doações que nós recebemos. De Recife, de Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro. E eu quero agradecer a cada um pelo gesto que fizeram, dando a demonstração de que a gente colhe aquilo que a gente planta. E também agradecer a minha família de forma irrestrita, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, minha esposa, meus filhos, enfim, todos os meus familiares, que sempre estivemos juntos, olhando de frente, mas sendo muito bem acolhido. E aí eu tenho fé na cura de Deus e tenho tido um remédio diário que a gente, de onde menos espera, às vezes a gente diz, eu não espero nada de ninguém, porque eu não faço nada do que para agradar ninguém. Mas a quantidade de mensagens, as visitas de pessoas, às vezes, que a gente nem imaginava que gostava tanto da gente, tem sido um remédio diário para mim, tem me fortalecido. Não derramei até agora e nem vou derramar uma lágrima sequer, porque tenho tido esse fortalecimento em Deus, na minha família, nessas pessoas que a cada dia a gente vem surpreendendo. Como também não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. E a gente fica triste quando diz que a gente vai morrer, que está com isso, aquilo. Isso não me preocupa. Eu tenho a convicção de que Deus tem o dom da vida e tem o dom
e o poder de nos tirar no dia que ele achar mais conveniente. Mas eu estou firme, forte, alegre, até cuidando, tendo um cuidado especial em mim, porque muitos imaginavam que eu não ia cumprir as determinações médicas, e estou cumprindo à risca. Mãe está muito feliz, porque fica lá comigo todo o tempo, me vê. Eu tenho dito que tem dia que não são 24 horas, parece que é 48, 50, mas tenho feito isso sem reclamar. Eu não tenho que reclamar de nada. Não senti uma dor até agora. E por isso eu quero aqui hoje tranquilizar aqueles que estão preocupados. Continue e vamos continuar sim a oração, não só por mim, mas por todos aqueles que precisam, porque eu digo a você, poder tem Deus. Deus dá sabedoria aos homens para que possa encaminhar os tratamentos, mas sem ele, sem o acolhimento da família, o fortalecimento dos amigos, nós não vamos a lugar algum. Então, queria agradecer a todos, dizer que vamos estar firme, forte, e como sempre tenho dito, não hoje aqui, porque estou acometido de um problema, que seja feita a vontade de Deus. Eu queria, voltando à pauta, hoje, aproveitar, Duquinho, você que está aqui, parabenizar o vereador Pinheiro, mandar um abraço ao Valdemar Oliveira, dizer que nos honra a entrada de torná-lo como cidadão, até porque a gente tem visto ao longo do tempo ele por aqui, não só enquanto deputado, mas prestado um serviço lá atrás e agora como deputado federal, e dizer que nós precisamos dele e de muitos outros que possam se juntar para continuar engrandecendo Serra Talhada. Trago hoje também, senhor presidente, uma discussão essa mais técnica, e não diria surpreso, porque essa casa ela pode estar lotada, pode estar com uma pessoa, para mim, não modifica o meu jeito de pensar e da minha tomada de decisões. Mas hoje aqui, nós vamos votar as contas do exercício de 2020 do ex-prefeito Luciano Duque. E com a mesma serenidade que eu fiz na primeira conta, o farei nessa segunda. Mas me permitam fazer algumas ressalvas. Primeiro, de que, se fosse se tratar de base por base, se fosse se tratar, como nos tratar de vereadores que se acocoram diante de orientações outras, talvez hoje nós tomássemos um caminho diferente. E aqui não houve ontem, outrora, nas contas 19, e não houve na de 20, a interferência por parte da prefeita Márcia Conrado. Não reuniu antes, e ontem foi que nós viemos nos reunir enquanto base, somente nós. E aí, a gente vê, Duquinho, os meios de comunicação, a preocupação é saber se aprovam ou reprovam. Quando reprovam, desmistificam o poder da casa, do poder soberano, da independência de cada um, e até o dizem da subserviência. Mas eu sempre estive tranquilo, porque eu não vi, nem nas contas de 19, nem nessa de 20, nenhum meio de comunicação trazer a essência do que foi julgado. Quais os pontos que levaram a ressalva A ou a ressalva B? Nenhum. O que se julgou para a sociedade, para exatamente tentar levar a discórdia entre os poderes, entre as pessoas,
e até alguns se fazerem de vítima de que era perseguição política, que tinha o dedo de A ou de B ou de C e que era injustiça. Da mesma forma que me ativa às contas 19, que aqui estão, estou com a de 20 aqui também, e quando você confronta, já no primeiro parecer, que é o parecer do relator, na de 19 o relator é enfático em rejeitar as contas, inclusive todos os seus procedimentos posteriores das respostas que foram apresentadas pelo ex-prefeito Luciano Duque. E no final, em 19, os dois outros membros dizem apenas que divergem do voto, mas não mostram as divergências. E o relator lá mantém todos os pontos. E aí, o que entristece a gente, eu em casa só tenho duas coisas: abraçar e beijar a mãe e tá vindo televisão, rádio. Aí ficam dizendo, e agora? Se são aprovados com ressalva. As ressalvas não são a mesma. Os valores não são os mesmos. E com um atenuante. Em 2020, nós tivemos uma epidemia, onde nós tivemos uma emenda constitucional em que ortogava aos municípios a flexibilização do cumprimento das receitas do percentual de educação, de saúde e de muitos outros. Mas se nós fôssemos até esquecer isso, quando a gente pega nos dados comparativos de restos a pagar, do que era para ser colocado para a Previdência, que trouxeram sim prejuízo ao erário, a gente vê que os valores são muito menores. Então eu queria continuar respeitando, primeiro, a imprensa, o direito que cada um tem de fazer as suas interpretações, mas, sinceramente, o que faltou e continua faltando, às vezes, é as fundamentações. E hoje, com muita tranquilidade, tenho de dizer que emitirei meu voto favorável, não só pela questão da pandemia, que por si só já cria um rastro que dá isso, mas pelo próprio parecer. Como fiz a minha fundamentação no parecer do relatório no que diz respeito às contas de 19. E que, para se vitimizarem, para jogarem uns poderes contra outros, para trazer Márcia para um jogo que não participou, esqueceram de olhar os números que ali estavam apresentados. E todos eles, de saúde, de previdência, de restos a pagar, de educação e de tantos outros. Então, sinceramente, meu amigo Duquinho, que é um nobre militante político, o que está faltando em nós, enquanto sociedade, é buscar o conhecimento. Os posicionamentos políticos todos nós teremos. As nossas posições todos nós teremos. Mas tem algumas coisas que nós não fundamentamos. Eu fiquei calado, me chamaram várias vezes na época da rejeição para emitir algum, e não fui para nenhum. Mas hoje eu me senti na obrigação, porque já até dizia, e aí, agora votar, a outra não vale nada. São coisas distintas, diferentes, fundamentadas em números que são relatadas no parecer do Tribunal de Contas, que é um órgão opinativo. A autonomia é da Casa Legislativa. E nós o faremos isso aí. Então, que fique bem claro, eu creio que, pelo que a gente tem visto, deve ser aprovado por unanimidade, que não venham fazer comparação e não venham se vitimar em relação a outras. São coisas, Manuel, totalmente diferentes. E dados realmente diferentes. Eu quero até, para você agradecer, que ontem, quando nós chamamos os vereadores da base, saiu aí nos blogs aí que nós estávamos fazendo outro tipo de convocação. Mas nós sentamos, a casa sentou com os vereadores da base e nós discutimos sobre isso, como nós ia preferir nosso voto. Então, parabenizar você. E essas coisas que modifica o nosso respeito, a nossa consideração, porque nós somos um grupo, nós temos que respeitar, nós temos que alinhar o que é certo e o que é errado. Então, ontem eu quero até parabenizar todos os vereadores
pelo chamamento que nós fizemos ontem, mas já a conversa já saiu distorcida, já saiu com outra coisa. Mas a gente não vai... Então, só para concluir... Muito obrigado. Que fiquem claro, 19 é uma situação, 20 é uma situação, a aprovação com ressalva de 19 foi uma, e essa casa entendeu que deveria rejeitar em função do que o próprio relator mostrou, e que 20 é outra realidade, e que cada um tem a mesma independência. Eu queria apenas só um minuto para voltar na fala do amigo Antônio. Até parece-me que, desde o início da legislatura, Deus tem me abençoado e eu vinha prevendo, e conversava ontem com o Manuel, na reunião enquanto presidente, o momento em que nós vivemos enquanto poder legislativo. Além de haver um poder de quer desmistificar todos os 17, e aí não existe, André, salvador da pátria e nem melhor do que ninguém. Quando se fala da Câmara de Vereadores, está falando de todos, de quem é bom e quem é ruim. E, infelizmente, nós não temos tendo a capacidade de digerir insatisfações, de dividir posicionamentos e, acima de tudo, de se autorrespeitar. Por isso que eu não vou me pautar nunca, jamais, por mídia. Não preciso de mídia, não preciso de holofote, não preciso vender uma notícia de momento para tirar proveito, porque lá na frente o povo, Érica, nem sequer esquece. O que o povo espera de nós é que a gente tenha um discernimento. E eu vim falar daqui, vamos pegar os 10 maiores problemas de Serra Talhada, se juntar todos nós, chamar o deputado Luciano Duco, chamar o deputado Doriel, chamar o deputado Valdemar, Fernando Filho, Fernando Monteiro, para discutir e tentar resolver. Mas o que a gente mais vê é que o que se quer é que cada vez as coisas piorem. E quando a gente tem esse sentimento, reflete apenas em quem? Nas pessoas que lá estão, esperando dias melhores, esperando que a gente o respeite, esperando que a gente faça em o ir representar. Então, senhor presidente, muito obrigado. Dizer que volto tranquilo, muito feliz. E dizer que eu, a cada dia, tenho a presença de Deus. E se tivesse que pedir algo aqui aos ouvintes, a vocês, é que olhe para o seu irmão. A hipocrisia não se segura. A tapa nas costas, às vezes alguém nem sente. Mas um abraço vindo do coração, esse será guardado para a eternidade de todos nós. Muito dia, muito obrigado. Passa a palavra.